Muito bem, pessoal. Estamos chegando aí na nossa quarta aula e dessa vez a gente vai começar a adentrar realmente aí nos livros que compõem os evangelhos. A nossa trilha aqui, dividida em 4 partes, ela vai seguir o seguinte roteiro. A gente vai começar essa primeira parte falando um pouquinho de algumas outras questões introdutórias, algumas outras informações introdutórias gerais aos evangelhos. Depois a gente vai falar um pouco a respeito do Evangelho de Marcos, que nós consideramos ser o texto mais antigo, dos 4 evangelhos. E a gente segue posteriormente aí falando um pouco sobre Mateus, Lucas e o Evangelho de João. Bom, começando aqui então a trazer aí essas informações, como eu falei para vocês, mais introdutórias, gerais aí com relação aos 4 evangelhos. Eu começo aqui mencionando a respeito do fragmento mais antigo que a gente tem do Novo Testamento. Ele é chamado de P52, também chamado de Papiro John Rylands, e ele contém ali alguns trechos do Evangelho de João, principalmente ali o capítulo 18, os versículos 31 a 33 e também os versos 37 e 38. A datação dele é de aproximadamente o ano 130 depois de Cristo. A gente viu aí a respeito do processo de formação do cânon do Novo Testamento, e a gente teve a oportunidade de identificar como que foi um processo longo, como que esses primeiros séculos da era cristã foram anos aí de muita perseguição, e por isso a gente também tem aí uma quantidade de cópias mais antigas, também mais reduzida. Se a gente for, inclusive, aqui quantificar, a gente tem aproximadamente 24 cópias dos evangelhos, dos 4 evangelhos aí, que estão datadas entre o século II e o IV, e que possuem aí fragmentos, partes dos evangelhos, ou, em alguns casos, inclusive até mesmo os livros completos. Mas na medida que a gente vai chegando mais perto aí do século IV, a gente vai tendo uma quantidade maior. E isso é explicável. A explicação para isso é justamente por conta do período de perseguição, como a gente percebeu, os judeus e também depois o Império Romano, perseguindo duramente aí os cristãos. E com isso, muitas das vezes, os documentos eram levados com eles, perdidos ou destruídos. E somente aí pelo século IV, com a ação de Constantino, no Edito de Milão, é que a gente vai ter a liberdade de religião dos cristãos novamente. E por conta disso, a gente tem um impacto direto nesses materiais que vêm sendo copiados e que vêm transitando pelas igrejas. Por isso que a gente tem os mais antigos, muitas das vezes parciais, ou fragmentos, como a gente mencionou aqui o P52, e quando a gente vai avançando para o século IV, a gente vai encontrando uma quantidade aí maior, inclusive, às vezes, até os livros inteiros mesmos. As 5 cópias mais antigas e completas que a gente tem aí de todo o Novo Testamento, elas vão datar aí entre o século IV e V, para a gente ter ideia. Ou seja, então ali mais ou menos coincidindo justamente com o período constantiniano para frente. Como eu mencionei, 313 com o Edito de Milão, a gente tem a liberação aí dos cristãos para fazer aí o seu culto livremente. E no final do século IV, no ano 380, a gente tem Teodósio I, inclusive colocando aí o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Então, por isso que a gente vai ter, na medida que a gente vai chegando aí para o século IV, essa quantidade de materiais mais completas. Inclusive, a gente viu que o próprio Constantino mesmo, ele solicitou a cópia de textos aí do que posteriormente veio a ser chamado de Novo Testamento. Mas, de qualquer maneira, o que é importante também salientar aqui, por mais que a gente tenha essas cópias mais completas, essas cópias completas do Novo Testamento, já entre o século IV e V, isso não quer dizer que nós tenhamos aí algum impacto negativo no que diz respeito à confiabilidade dos textos do Novo Testamento. Pelo contrário, uma ciência muito importante para desenvolver aí um pouco dessa análise crítica é a chamada manuscritologia. E por meio desses vários manuscritos antigos, eu mencionei aqui que a gente tem aproximadamente 24 cópias, desde o século II até o IV, existe a possibilidade de fazer comparações desses textos.
inclusive com outros textos mais críticos, né, que foram sendo desenvolvidos ali no período já da Renascença, né, da Alta Renascença, da Pré-Modernidade, né, inclusive com, por exemplo, Erasmo de Roterdã, Lutero, né, e outros mais que, de alguma maneira, contribuíram para o surgimento do texto recebido, textus receptus, né. Então, quando a gente faz essas comparações, né, de algum texto crítico, talvez mais antigo, como é o caso do texto recebido, inclusive com esses manuscritos mais antigos, a gente consegue perceber que existe um grau de confiabilidade muito alto com relação aos textos do Novo Testamento. Eu trago aqui uma informação do Craig Blomberg, abre aspas aqui a fala dele, né? Os conteúdos de 97 a 99% do texto estão certamente além de qualquer dúvida razoável, muito superior a de qualquer outro documento da mesma época. Além disso, nenhuma doutrina da fé cristã se aferra em qualquer dos trechos discutíveis. Interessante essa fala do Craig Blomberg, né, porque ele está dizendo aqui que a gente tem de 97 a 99% de confiabilidade dos textos do Novo Testamento. E isso quer dizer que nós temos aí de 1 a 3% de algumas coisas não confiáveis. O que significaria isso exatamente? Bom, a questão aqui, ela gira em torno de algumas passagens que a gente não tem certeza se estavam realmente nos textos originais. Já que os textos originais não existem mais, né, como eu comentei para vocês, uma outra aula, né, nós então não temos essa condição de fazer essa verificação do texto original. Mas a manuscritologia e os trabalhos de crítica textual vêm tentando, digamos, reconstruir, né, esses textos e tem chegado aí o mais próximo possível daquilo que os originais seriam. E qual é a dúvida que a gente tem? São algumas passagens que não constam nos manuscritos mais antigos, né? Então, se a gente pega esses melhores manuscritos mais antigos, né, e faz essa comparação com textos posteriores, a gente tem algumas passagens que nós temos dúvidas se elas constavam realmente nos originais. Por exemplo, a passagem de João capítulo 8, quando a gente tem ali a mulher adúltera, né, sendo ali colocada em questão diante de Jesus. E Jesus está ali escrevendo na areia e tal. Então nós temos dúvida, por exemplo, se essa passagem ela constava nos manuscritos originais, já que nós não temos os originais e essa passagem não consta nos manuscritos mais antigos, então existe essa dúvida. Outra passagem que nós temos dúvida é o que geralmente tem sido colocado como coma joanino, né? 1 João 5,7, que é ali a passagem que diz: 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Espírito e a Palavra, os 3 são um. É uma passagem que, inclusive, traria, né, uma base muito forte, né, muito evidente aí para a doutrina da Trindade. Outra passagem que a gente tem dúvida é o finalzinho do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Então, a gente também, principalmente aquela parte, né, esses sinais seguirão os que crerem, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, etc. e tal. Ali a gente também tem dúvida, por exemplo, se essa passagem constava nos originais. E alguns trechos menores, né, que a gente também vai localizar por aí afora, como, por exemplo, um trechinho de João capítulo 4, né, quando Jesus está ali, na verdade, um trechinho de João capítulo 5, quando Jesus está conversando, né, com aquele homem no tanque de Betesda, né, e há ali uma situação, né, na narrativa de que o anjo aparecia ali, né, e sacudia as águas e tal. Então, há uma dúvida, por exemplo, se em alguns trechos relacionados a essa passagem também estariam ou não, né, nos manuscritos originais, porque os manuscritos mais antigos que nós temos acesso, essas passagens não se encontram, né? Então, a questão, né, da confiabilidade aqui, desse 1 a 3% de dúvida que a gente tem, não reside especificamente se os textos são duvidosos, né? A dúvida reside, na verdade, no fato de que esses pequenos trechos, essas pequenas porções, talvez não estivessem nos originais, e pode ser que essas passagens tenham sido colocadas posteriormente, às vezes não como um enxerto no texto bíblico, às vezes como uma nota, né, uma observação, uma explicação, né? Como era comum, às vezes, alguém fazer em literaturas antigas. Como a gente hoje coloca, né, nota de rodapé, por exemplo, quando a gente está escrevendo aí um trabalho, um artigo, né, alguma coisa do tipo. Tá? Então, essas são simplesmente aí as únicas dúvidas, né, que a gente tem com relação a esse 1 a 3% desses materiais aí do Novo Testamento.
97 a 99% de confiabilidade é um número muito alto. Inclusive, se a gente procurar textos aí, por exemplo, né, de filósofos ali do primeiro século, ou da transição para a era cristã, né, que às vezes a gente vai encontrar pouquíssimos manuscritos antigos, né, pouquíssimas cópias, né, às vezes 80 cópias, é o caso ali aproximado das Ilíadas de Homero. Né, são pouquíssimas cópias, mas que mesmo assim a gente não vê as pessoas trazendo aí um questionamento tão severo, né, com um livro como esse, como acontece com a Bíblia. Como o Novo Testamento é um livro considerado pelos cristãos inspirado por Deus, então é claro, né, que a gente vai encontrar aí as pessoas mais céticas tentando derrubar essa visão. Né? Mas essas ciências elas são muito positivas para nos ajudar aí, então, no entendimento, né, do que acontece com relação ao processo aí de formação desse texto e da confiabilidade dos mesmos. Né? Bom, outra informação também introdutória aqui, importante para a gente prosseguir, eu imagino que você já deva ter ouvido, né, aquela ideia, né, de que o Evangelho de Mateus ele apresenta Jesus aí como rei dos judeus, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, né, e João como filho de Deus. Imagino que você já deva ter ouvido alguma vez na sua vida, na sua caminhada cristã, alguém, né, mencionando algo desse tipo. Né? E a versão mais antiga que a gente tem, digamos assim, de alguém falando, né, a respeito dessa proposta, se dá com Irineu de Lyon, que foi alguém que viveu aí entre o segundo e terceiro século. De acordo com ele, Mateus escreveu sobre a humanidade, Marcos sobre Cristo como profeta, Lucas sobre o papel sacerdotal e João sobre a palavra de Deus. Né? Então é o mais próximo que a gente tem, né, dessa ideia aí que hoje é bastante difundida. Né? Agora, uma crítica aqui importante, né, é que essa divisão, né, de apresentar e dizer que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, né? Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus, ela é uma abordagem um tanto até simplista, né, se a gente for parar para pensar, porque todos os evangelistas falam desses pontos. Né? Se você fizer uma abordagem aí mais calma, né, dos evangelhos, você vai perceber que todos eles abordam esses eixos, né, da vida de Jesus. O Jesus como o Deus, né, que encarnou, que se tornou homem, que viveu entre nós, né, que é divino, que é humano, que é rei, que reina, né, sobre o povo, né, e que ao mesmo tempo também veio para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus e não a própria. Então a gente vai encontrar diversas ocorrências dessas questões em todos os evangelhos. Então dizer que esse é o ponto central, né, de cada um dos evangelhos seria uma abordagem um tanto quanto simplista. Né? Agora, como a gente também já teve a oportunidade de discutir, o tipo de literatura que seria aí os evangelhos, né, não seria uma biografia tecnicamente falando, né, naquele sentido de que uma biografia ela se preocupa em trazer todos os detalhes da vida de alguém, né, e os evangelhos eles cortam muitos desses detalhes e focam especificamente mais ali no ministério de Jesus, naqueles 3 anos e meio, né, do ministério de Jesus, inclusive, né, com muita ênfase na sua morte e ressurreição. Né? Então, na verdade, o que a gente tem, né, de fato, aí em todos os evangelhos, é uma abordagem biográfica mais holística, né? Ou seja, uma visão mais ampla, né, que trata, inclusive, de outros fatores, né? Fatores, por exemplo, de como Jesus lida com aspectos sociais, de como Jesus lida com questões espirituais. Né? Então, de fato, a gente tem abordagens biográficas, teológico-biográficas, né, mais holísticas, que eu acho que é importante a gente descrever aqui, então, nessa situação. Bom, tradicionalmente, os pais da igreja acreditavam que os evangelhos, né, em ordem de preparação, em ordem de escrita, seguiam aí essa sequência que a gente usa nas nossas Bíblias, né, tradicionalmente. Então, Mateus teria sido aí, supostamente o primeiro texto, Marcos o segundo, Lucas o terceiro, né, e João, então, teria sido aí o último a escrever o seu material. Atualmente, né, nem tão atualmente, já faz algum tempo, né, já fazem alguns séculos, que essa perspectiva já foi derrubada. Isso por quê? Porque a gente tem aí ocorrências de coisas que aparecem no Evangelho de Marcos muito amplas, né, no Evangelho de Mateus. E algumas coisas, inclusive, também no Evangelho de Lucas. Então isso leva a gente hoje
né, a entender que, na verdade, o Evangelho de Marcos ele é realmente o mais antigo, né, de todos os 4, e que os 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles são aí os chamados evangelhos sinópticos, né? É uma das razões para eles serem chamados aí de sinópticos é justamente porque eles fazem uma sinopse, né, do ministério de Jesus, diferentemente de João, né, que não faz tanta, no meio da sua abordagem, né, essa perspectiva sinóptica, né, mas ele já entra mais diretamente ali em algumas questões relacionadas à soteriologia, ao ensino da salvação de Cristo, né, a divindade de Jesus. Então a ênfase de João ela é um pouco diferenciada se a gente compara realmente com os 3 primeiros evangelhos. No século XVIII, Guibart foi a primeira pessoa então aí a desenvolver aí essa ideia, né, de como a gente conhece hoje de evangelhos sinópticos, né, tratando isso para os 3 primeiros. A partir do século XIX, a gente já começa a ter então aí essa proposta já aceita de que Marcos teria sido aí realmente o primeiro desses materiais, né? E que a sequência provavelmente teria sido Marcos, Mateus e Lucas, com uma dependência desses 2, né, Mateus e Lucas, de Marcos. Marcos teria sido aí uma das fontes principais que eles checaram nas suas investigações, nas suas abordagens, para elaborar, né, aí os evangelhos que eles escreveram. E aí a gente tem 2 teólogos dessa época do século XIX, né, que é o C.H. Weiss e também o H.J. Holtzman, né, são aí 2 estudiosos, 2 eruditos do Novo Testamento que trazem essa proposta e que hoje, né, inclusive, é uma proposta altamente aceita, né, e daqui a pouco eu vou trazer algumas evidências, inclusive internas, né, que vão levar a gente a pensar, né, realmente aí nessa primazia do Evangelho de Marcos, né. Lucas, ele inclusive parece assumir ter sido o último, né, desses 3, desses sinópticos, e inclusive parece ter admitido ter usado fontes já existentes na época, né? Então veja, por exemplo, que como ele começa o seu evangelho, Lucas capítulo 1, nos 3 primeiros versículos. Olha o que ele mesmo diz, né? Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos, e aí esses muitos, né, nós perguntamos, quem são esses muitos? Seriam Marcos e Mateus? Será que havia também algumas outras fontes? A gente pensa hoje na possibilidade da existência de alguns outros materiais populares daquele tempo, de repente, algumas frases de Jesus, alguns ensinos de Jesus, né, que rodearam aquela região, embora a gente não tenha como comprovar a existência disso, né? Mas quando Lucas diz, né, que muitos têm empreendido fazer essa narração, muitos sugere para a gente que é mais do que 2, né? Então, Marcos e Mateus certamente estão aí nessa listagem, a gente supõe aqui, mas muitos traz aí a perspectiva, traz aí a ideia de que provavelmente existiam mais do que 2 fontes, né? Mais do que 2 pessoas tentando empreender aí essa narrativa coordenada dos fatos, né? De trazer aí como as coisas aconteceram. Lucas continua dizendo, né? Segundo nos transmitiram, e que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. E aí vem um outro detalhe interessante, né? Foi transmitido, né, não só para ele, como para as comunidades cristãs. Né? Então vinha sendo transmitido algum texto, né, ou como a gente pensa aqui em muitos, né, que vem tentando empreender. Então havia uma variedade, uma certa variedade de texto que já estava rodeando ali, né, as comunidades cristãs naquele tempo, e chama também a atenção o fato dele dizer, né, de que havia também aí pessoas que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. E isso leva a gente, inclusive, a pensar um pouco aí sobre Marcos e Mateus, né? Então, Mateus, por exemplo, nós acreditamos, né, que tenha sido aí um dos apóstolos, né? Um dos 12, né, aquele Mateus lá que era ligado, né, aos cobradores de impostos, né, e que Jesus vocacionou e chamou ele para vir, né, segui-lo no seu ministério terreno. Então, um dos 12 apóstolos. E ao mesmo tempo a gente tem aí também Marcos, que nós acreditamos que tenha sido então supervisionado pelo apóstolo Pedro, né, já que a tradição cristã amplamente aceita ali que ele tenha sido um discípulo de Pedro. E Marcos foi também aquele missionário, né, que esteve ali, inclusive na primeira viagem missionária, junto de Paulo, Barnabé, e que a gente vai encontrar ali uma brigazinha, né, entre eles, e inclusive o trabalho missionário é dividido, né? Paulo agora segue junto com Silas para o outro lado, e Marcos e Barnabé vão para outro caminho, né? Mas é interessante, então,
essas colocações aqui que Lucas, né, descreve no seu evangelho, né, e que mostra para a gente aí, pelo menos, né, literaturas que já estavam rodeando, né, textos que já estavam rodeando aí a comunidade cristã, talvez alguma coisa aí também de uma tradição oral, né, mas principalmente aí essa ideia de pessoas que foram testemunhas oculares e ministros da palavra, o que leva a gente também à possibilidade, né, de que ele esteja mencionando aqui indiretamente Mateus e Marcos, né, no decorrer das suas pesquisas, né, já que ele diz que, se a gente continuar a leitura aqui no capítulo 1 de Lucas, ele continua dizendo: também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem. Então, Lucas vai a algumas fontes, provavelmente também algumas pesquisas de campo, né, e ele então faz ali a sua proposta de narrativa daquilo que aconteceu durante o ministério de Jesus. Bom, essa possibilidade, né, de que ele esteja mencionando aqui então Mateus e Marcos, né, pelo menos, é uma possibilidade enorme realmente, né? E existe, se a gente fizer um estudo mais cauteloso, né, uma similaridade realmente muito grande entre os três evangelhos sinópticos, né? Tem muitas coisas parecidas, só para a gente ter uma noção, né, de quanto nós temos ali repetições, palavras ou frases ou até versículos, né, que são utilizados, né, em comum em todos esses evangelhos. Eu trago aqui alguns dados levantados pelo Craig Blomberg, né? Ele diz assim: dos 661 versículos em Marcos, 500 reaparecem em Mateus de forma paralela. Então veja, né, de 661 versículos que a gente tem em Marcos, 500 deles estão em Mateus, reaparecem em Mateus. Então é uma quantidade muito grande, né? A gente percebe aqui uma praticamente dependência dessa fonte, né? E outro fato também curioso é que desses 661 de Marcos, 350 também vão reaparecer em Lucas. E ainda outro fato curioso, né? 235 versículos comuns a Mateus e Lucas não são encontrados em Marcos. Ou seja, isso leva a gente a pensar o quê? Que Mateus dependeu fortemente de uma fonte, que seria Marcos. Lucas tanto dependeu da fonte de Marcos, como também usou amplamente aí Mateus, né, já que a gente tem aí 235 versículos comuns entre os dois, né, e que não aparecem em Marcos. É só para a gente ter uma ideia. Então, isso leva a gente novamente àquela fala, né, de Lucas ali no início do capítulo 1, né, de que ele agora também pretende fazer isso, de que havia, né, algumas pessoas que vinham tentando empreender uma narração coordenada dos fatos, etc., né, e que muito provavelmente ele esteja realmente mencionando ali indiretamente Mateus e Marcos, pelo menos, né. E isso explica para a gente um pouco do paralelismo, né, que a gente vai, né, localizar aí, não só nos ensinos de Jesus em si, né, que talvez a gente poderia pensar, né, de repente, aí, nesses ensinos de Jesus como uma espécie já de tradição oral que vai se desenvolvendo, né, é algo que, digamos assim, a igreja primitiva vai memorizando dos ensinos de Jesus, né, mas o que a gente vai percebendo é que tem mais do que isso, é mais do que as falas de Jesus. A gente também vai perceber aí questões narrativas que vão sendo também repetidas em todos esses evangelhos, né. Então essas são algumas informações interessantes para a gente começar a pensar, inclusive daqui para frente já nesses evangelhos sinópticos. Bom, o Craig Blomberg traz aí alguns argumentos, né, que vão favorecer a primazia da escrita de Marcos, né, Marcos como sendo aí o primeiro, né, texto dos evangelhos a ter sido escrito. Então vejamos aqui alguns desses argumentos, né. Eu levanto aqui 8 argumentos para a gente pensar um pouquinho. Em primeiro lugar, ele comenta que nós temos detalhes mais vívidos de Marcos, como por exemplo, depois que o sol se pôs, Marcos 1,32, né, a grama que é verde, em Marcos 6, capítulo 6, versículo 39. Né? E aí você pode fazer a comparação, inclusive, né, desses textos que eu mencionei de Marcos com os demais evangelhos sinópticos. Né? Por exemplo, Marcos 1,32 tem o seu paralelo em Mateus 8,16. Marcos 6,39 tem o seu paralelo em Mateus 14,19 e também em Lucas 9,14. Né? E a gente vai encontrar em Marcos um detalhe, né, como o Blomberg, né, menciona aqui, mais vívido, né? Ou seja,
a ideia do sol se pôr, da grama verde, né, etc. Segundo lugar, uma outra evidência também aí que leva a gente, né, a estabelecer o Evangelho de Marcos como sendo o mais antigo dentre, né, não somente os 3, mas entre os 4, é o estilo gramatical mais rude, né, que exige aí um pouco menos, né, de cuidado na produção literária. Então, tanto Mateus como Lucas, eles escrevem de uma maneira um pouco mais bem elaborada, né, mais cuidadosa, como se a coisa fosse feita com um pouco mais de tempo, né? E aqui a gente tem um estilo gramatical realmente mais comum, daquele grego mais koiné realmente, né, ali do início da era cristã. Falas embaraçosas, né, que de repente a gente vai perceber que foram omitidas pelos demais evangelhos sinópticos, né? Por exemplo, a declaração de que Jesus pôde operar poucos milagres em Nazaré, que a gente encontra em Marcos capítulo 6, verso 5. Né? Se a gente compara com os seus paralelos, Mateus 13:58 e Lucas 4:24, né, essa expressão não vai reaparecer. Né? E por que essa expressão ela tem um caráter um tanto embaraçoso? Né? É justamente pelo fato, né, de que nós estamos lidando com um Jesus que é onipotente, que ele é Deus. Então, quando a gente diz que Jesus não pode fazer algo, né, isso traz aí um elemento, né, que poderia vir a ser questionado dentro da proposta de defesa, né, que os evangelhos vêm fazendo, que é a defesa não só da divindade de Cristo, mas da sua messianidade, né, ou seja, da sua missão, né, sendo cumprida aqui nessa terra e de ele ser o Messias esperado. Né. Então, essa é uma questão também importante aqui da gente ressaltar. Outro detalhe interessante aí de omissão que a gente vai encontrar é com relação à resposta ao jovem rico. Se a gente pega lá Marcos capítulo 10, verso 18, a gente lê: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E o paralelo disso, por exemplo, em Mateus 19, 17, não ocorre. Né? A gente não vai encontrar de novo essa ocorrência por lá. E esse é um fato também curioso, né? De certo modo embaraçoso, porque fica parecendo aqui nessa colocação, né, de que Jesus não está se autodenominando Deus, né, quando ele diz: o que você está me chamando bom? Ninguém é bom senão apenas Deus. Então poderia sugerir uma situação como essa. Né, e Mateus, por exemplo, não traz a narrativa nesse mesmo caminho. Então é uma situação para a gente também verificar, né, que quem dependeu dessa fonte, digamos assim, entre aspas, fez uma correção. Não que tenha um erro ali atrás. Né, não estou dizendo que o Evangelho de Marcos estava errado. Mas é que é uma frase que pode gerar uma controvérsia, pode gerar uma má interpretação. Então, devido a isso, quem faz uma releitura desse texto, né, depois, e usa como fonte, faz ali uma espécie, né, de modificação e omite, né, essas expressões que a gente mencionou aí nesse terceiro ponto. Quarto ponto, algumas vezes nós vamos encontrar formas mais completas de uma narrativa. Né? Por exemplo, das 92 passagens que Marcos e Lucas têm em comum, 71 de Marcos são mais longas do que a dos outros dois evangelistas. Né? Então isso sugere o quê? Bom, como ele já mencionou, eu não vou me prolongar tanto. Né? E das 104 que ele compartilha com Mateus, 63 delas são mais longas, inclusive, do que a de Mateus, né? Pensando só nessa relação entre os dois. Isso é natural, né? Uma vez que você pega um texto de alguém que já está produzido, você vai, de alguma maneira, resumir um pouquinho do que esse outro autor está dizendo, a sua tendência também é reduzir um pouco a sua abordagem. Né? Quinto lugar, pouquíssima coisa em Marcos não é reproduzida, tanto em Mateus como Lucas. Né? A gente poderia, inclusive, aqui trazer um dado estatístico de que menos de 10%, né, do Evangelho de Marcos não vai aparecer. Né? E isso é só a gente voltar naquela outra quantificação que o Craig Blomberg traz. Né? Marcos tem aí 661 versículos, 500 aparecem em Mateus, né? 350 aparecem em Lucas, uma quantidade muito grande. Né? Então, o que resta aqui é aproximadamente 10%. Né? Então, aproximadamente 10% do Evangelho de Marcos, ainda um pouco menos do que isso, simplesmente não é reproduzido nos demais. Sexto lugar, Mateus e Lucas, eles raramente divergem de Marcos na sequência das passagens da redação. É mais comum a gente encontrar, às vezes, um relato um pouquinho diferenciado
né, entre Mateus e Lucas, trazendo alguns detalhes que às vezes são até aparentes contradições, né, do que geralmente eles discordarem, digamos assim, de Marcos, ou haver uma aparente contradição mais direta com Marcos. Então, Mateus e Marcos muitas vezes vão discordar de Lucas. Lucas e Marcos muitas vezes vão discordar de Mateus, nessas aparentes contradições, né, como eu estou mencionando. Né, só a título de exemplo, né, depois vocês comparem aí, né, ali a passagem do cego de Jericó. Né, a gente tem ali evangelistas dizendo que Jesus está entrando em Jericó, outros dizendo que ele está saindo de Jericó. Né, um comenta que são 2 cegos, outros comentam que é apenas um cego. Né, e aí como que a gente lida com essas aparentes contradições? Né? Uma forma da gente lidar com essas questões é justamente pelo entendimento arqueológico de que o rei Herodes ele tinha um palácio, né, de verão, onde ele tirava suas férias de verão, né? E nesse palácio, que estava em Jericó, uma nova Jericó, né? Nós temos aí então a descoberta de que existiam 2 Jericós naqueles dias de Jesus. Aquela Jericó antiga, que Josué conquistou, né, que depois ele lançou uma maldição, quem reconstruísse, né, sofreria aí algum dano. Né? Isso aconteceu na história mesmo, no período, né, das monarquias. Essa cidade voltou a ser destruída. Né? Então, aqui nos dias de Jesus, ela está, né, em ruínas, assim, podemos assim dizer. E nós temos essa outra Jericó reconstruída, ou melhor, construída pelo rei Herodes, onde ele colocou ali o seu palácio, onde ele passava suas férias de verão. Então, dependendo da perspectiva do evangelista, ele pode mesmo estar entrando em Jericó ou saindo. A gente só não sabe de qual Jericó especificamente. Né? E a questão de 2 cegos ou um cego, né, reside no fato de repente, um desses evangelistas, ou quem foca, né, mais especificamente em apenas um cego, trazer ali a questão de que esse cego ele sobressaiu entre os 2, né, que estavam ali gritando para que Jesus os curasse. Né? Então, são algumas explicações que a gente vai encontrar para solucionar, por exemplo, essas aparentes contradições. Em 7º lugar, Marcos ele também contém uma incidência maior de palavras aramaicas do que os demais evangelhos sinópticos. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, inclusive essas expressões aramaicas transliteradas para o grego. Boanerges, né, em 3,17 de Marcos, Talitacum, né, em Marcos 5,41, Corban, né, que era ali uma oferta específica, né, em Marcos 7,11, Efatá, em 7,34, e Aba, 14,36. Então, Marcos ele é mais recorrente nessas palavras aramaicas, né, e nas suas respectivas transliterações, do que os demais evangelistas. Né? E em 8º e último lugar aqui, nós podemos trazer um outro argumento, inclusive em forma de pergunta, né, que é a seguinte: se Marcos tivesse deixado conhecimento dos outros 2 evangelhos, né, se ele tivesse conhecimento dos outros 2 evangelhos, por que ele escreveu menos informações ou as omitiu do seu texto? O mais natural realmente é o contrário. Né? Alguém pega uma informação, sintetiza, né, o que está usando nessa fonte e amplia, né, com questões, digamos assim, que são novas, que não foram tratadas pelos anteriores, né, por quem abordou anteriormente. Tá? Então, são algumas evidências, algumas informações que nos ajudam a entender aí por que Marcos também tem sido considerado, né, pelos estudiosos aí, como sendo o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Né? Bom, algumas informações sobre o evangelho de Marcos, para a gente fechar aqui essa primeira parte da nossa 4ª aula. Atualmente, nós temos aí, entre os estudiosos mais conservadores, que a datação do evangelho de Marcos, ela oscila mais ou menos entre o ano 55 e o ano 70. Isso pensando dentro de uma perspectiva conservadora. Outros estudiosos que tendem a seguir um caminho mais liberal vão colocar esse evangelho depois do ano 70. O ano 70 é o ano da destruição do templo, né, da invasão lá dos romanos, da destruição do templo dos judeus e tal. Né? Então, esse é um marco histórico muito importante. Quando a gente pega, por exemplo, palavras de Jesus a respeito da destruição do templo, a gente percebe uma noção de algo que vai acontecer no futuro. Né? E não de uma coisa que já aconteceu. Então, todos os evangelhos, mesmo os sinópticos e o de João, né, quando entram em alguma questão que menciona, né, algo relacionado aí
a destruição do templo, apresenta isso num caráter profético, né? Ou seja, de alguma coisa que vai acontecer no futuro, e não de uma coisa que já tem acontecido, né? Agora, como os liberais não acreditam em milagres, como os liberais não acreditam, né, em profecias, né, em dom do Espírito Santo, então eles negam, né, meramente aí, né, essas questões e interpretam, né, que essas ocorrências, que essas aparições, que mesmo apontando para o futuro, na verdade é uma narrativa de uma coisa que supostamente teria acontecido já no passado, mas à luz, né, de alguém que está redigindo esse texto num futuro, depois que esse evento já aconteceu, né? Então, os liberais, por exemplo, vão tentar datar aí o Evangelho de Marcos depois do ano 70, e, inclusive, a gente vai encontrar alguns que tentam colocar o Evangelho de Marcos, alguns liberais que colocam esse livro até mesmo no século III, para vocês terem ideia, né, distanciando bastante aí a datação proposta, né, inclusive aceita pela tradição cristã, né, e, ao mesmo tempo, também aceita pelos eruditos mais conservadores. Eu acredito que nós não temos razões para colocar em dúvida, né, essa redação do Evangelho de Marcos como sendo anterior ao ano 70. É difícil a gente estabelecer aqui um ano especificamente, né, por isso que, inclusive, mesmo os eruditos aí mais conservadores vão abrir, né, essa datação de maneira mais ampla, entre os anos 55 e 70, né, porque nós não temos essa condição, né, de especificar quando exatamente esse texto foi escrito. Eu acho que 70 também é um ano, ou muito próximo do ano 70, também já é uma proposta um pouco complicada, porque isso nos levaria, inclusive, também as datações de Mateus e Lucas para pós queda do templo, pós anos 70, né, já que eles têm aí uma certa dependência da narrativa de Marcos, né, do livro do Evangelho de Marcos, né? Então essa é uma outra questão também para a gente pensar. Então eu colocaria aí, de repente, né, o Evangelho de Marcos, no máximo aí talvez até o ano 65, né, para que a gente entenda, né, melhor aí a datação dos outros evangelhos que tem aí uma certa dependência do Evangelho de Marcos especificamente, né, nesse caso Mateus e Lucas. Se a datação, né, de Lucas, ou perdão, se a datação, né, de Marcos ela é mais plausível aí entre os anos 55 e 60, né, ou, né, de repente dentro desse caminho, né, maior que eu propus aqui, no máximo até 65, isso nos ajuda a ligar melhor, né, essas informações que a gente tem com relação à destruição do templo, né, no ano 70. Marcos ele não foi um apóstolo, né, nós temos essa informação. Ele foi aí uma das pessoas que fizeram parte ali da comunidade primitiva. A tradição cristã, inclusive lá dos primeiros séculos, às vezes até tenta colocar Marcos como um dos 70 discípulos que Jesus enviou de 2 em 2, mas a gente também não tem como comprovar, né, essa hipótese. Aliás, essa é uma hipótese que regularmente é colocada sobre várias pessoas que aparecem no Novo Testamento. Então é muito difícil a gente também tentar, né, empurrar isso aqui para quem quer que seja, porque nós não temos esses nomes, né? Então confiar nessa tradição cristã pode ser perigoso para a gente. Alguns vão tentar empurrar Marcos para esses 70, vão às vezes tentar empurrar Lucas também, Priscila e Áquila. Muitos nomes às vezes são empurrados lá para esses 70 que Jesus enviou de 2 em 2. Então a gente precisa tomar cuidado para não seguir, né, cegamente aí essa proposta, né, que acontece aí recorrentemente, né, de colocar essas pessoas com relação ali àqueles 70 que Jesus enviou. De qualquer maneira, mesmo a gente não sabendo se ele era ou não, né, uma outra coisa que tem sido mais aceita, não só pela tradição cristã, mas pelos estudiosos, né, que fazem as abordagens críticas, é justamente o fato de que Marcos tenha sido aí um discípulo de Pedro, né, e que o seu livro tenha, então, portanto, sido supervisionado pelo apóstolo Pedro, né? O Evangelho de Marcos ele começa de maneira mais abrupta, se comparado com os demais, né? Mateus ele tem uma introdução mais interessante, né, trazendo ali genealogias. Lucas volta, inclusive, um pouco antes da genealogia de Jesus, e começa a falar um pouco do próprio João Batista, né, contextualizando
aquele que foi profetizado como alguém que abriria o caminho do Senhor. Então, qual a relevância de João Batista ali naqueles dias, né? E depois ele parte, né, para mostrar para a gente um pouco dessa genealogia de Cristo. Marcos não, Marcos é abrupto. Ele já começa realmente ali dando atenção a respeito do nascimento virginal de Cristo, né, e em seguida ele, sem muitas delongas, ele já vai direto para o ministério público de Jesus. Né, relata um pouco do batismo e tal, né, de maneira muito mais resumida, e segue posteriormente falando, né, das ações de Jesus no decorrer do seu ministério terreno. A tradição cristã defendia que esse livro, né, do Evangelho de Marcos ele tenha sido escrito em Roma, e que o povo, né, principal, o destinatário principal para quem ele escreveu essa obra, né, teria sido ali, principalmente, né, a comunidade cristã, né, que estava naquela região, pastoreada inclusive por Pedro, né, na região de Jerusalém, igreja de Jerusalém. Tudo indica que Marcos tenha escrito aí principalmente para um público também gentílico, não só para aquela igreja, né, que estava lá em Jerusalém, até por conta das ocorrências que a gente tem ali, né, até mesmo do aramaico, né, que era o idioma popular, né, que se falava naquela época, e o texto grego. Né, ele poderia ter escrito simplesmente esse texto somente em aramaico, né, para atingir somente aquela comunidade judaica que vivia em Jerusalém, mas, né, a opção pelo grego faz com que esse material também, além de ser universal, né, alcance também os gentios que já faziam parte da comunidade cristã em Jerusalém. Se a gente se lembrar, por exemplo, de um problema que a igreja de Jerusalém enfrentou, né, com relação ali às mesas, né, das viúvas, dos órfãos ser atendidas, né, nós temos ali já, né, justamente uma situação que envolve o povo gentio, né, que frequentava a igreja de Jerusalém. Porque essas viúvas e órfãos que não vinham sendo atendidos eram gregos, né, eram gentios. Tá? Então a gente já tem aí também uma outra informação importante, né, do público-alvo do Evangelho de Marcos. Não é um público exclusivamente que migrou do judaísmo para o cristianismo, mas também é um povo gentio que vivia já ali congregando com os cristãos na igreja de Jerusalém. Ao fazer uso aí também do Antigo Testamento, né, quando Marcos menciona textos do Antigo Testamento, ele sempre faz isso mencionando a Septuaginta. Né? Então ele faz ali aquelas citações de textos veterotestamentários a partir da versão de 70, aquela versão de 70 anciãos, né, que foi produzida mais ou menos ali no período interbíblico. Tá? Alguns exemplos que a gente pode mencionar, vocês podem procurar aí depois, né? Marcos 1:2, Marcos 2, versículos 23 a 28, Marcos 10, 48, Marcos 12, do 18 ao 27, né? E também depois comparem aí Marcos 2, versículo 10, com Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Né? Já dá para a gente ter aí mais uma noção, né, também, né, de como que Marcos ele vai checando, né, as fontes aí com relação aos textos do Antigo Testamento. Tá certo? Bom, gente, é isso. Deu para a gente ter aqui uma noção, né, sobre o Evangelho de Marcos, uma visão mais resumida. Falamos um pouco aí da primazia que Marcos tem, né, com relação aos demais evangelistas, né, primazia cronológica. E a gente para por aqui essa primeira parte da nossa aula, para seguir daqui a pouquinho, né, falando um pouco agora dos demais evangelhos sinópticos. Então, encontro com você daqui a pouco na nossa segunda parte, para falar sobre o Evangelho de Mateus. Até lá. Deus abençoe sua vida.